por dentro já. Deixa eu compartilhar assim, porque aí não dá tanto problema. Bom, vamos lá. Bom, gente, então, boa tarde. Meu nome é Adriana, sou psicóloga. Eu vou apresentar para vocês hoje um artigo científico que eu estava devendo no ano passado. É uma meta-análise, uma revisão sistemática e meta-análise que foi publicada na Translational Psychiatry, e é um estudo para verificar a função cognitiva, né, da magnetoconvulsoterapia versus a ECT para pacientes com transtorno depressivo maior. Eles colocam, né, no texto, aí no título, que é pacientes com transtorno depressivo maior, mas depois, no método, né, já dando um spoiler, eles acabam admitindo pessoas com episódio depressivo, né, também com transtorno bipolar. Esse artigo eu acabei achando, porque, enfim, eu faço parte do estudo, né, do professor, que é o ensaio clínico de não inferioridade, né, para ver a eficácia e segurança da magnetoconvulsoterapia versus ECT na redução de sintomas depressivos após 6 semanas. Então, os participantes, eles são avaliados, né, lá no ambulatório, no baseline, no final das estimulações, e ao final aí, né, depois das estimulações, eles voltam para uma avaliação em 6 meses. E aí eu estava para fazer um artigo, né, de revisão sistemática que tem a ver com o tema, e aí na hora que eu fui fazer, eu já vi que tinha publicado, né, o lado bom, né, que eu não comecei a fazer, né, porque se eu tivesse começado, ia sair, eu ia ter perdido, né, toda a cabeça ali, todo o tempo, né, numa revisão que já estava sendo feita. Então, o lado ruim foi que eu não consegui, o lado bom foi que já fizeram e ficou muito legal esse estudo. Então, eu resolvi trazer ele aqui para a gente poder dividir, né, um pouquinho essas informações e, quem sabe, pensar um pouquinho nas aplicações aí para o estudo, enfim. Então, né, na introdução desse trabalho, eles não poderiam deixar de falar, né, sobre o quanto a depressão é um transtorno multissistêmico, né, de difícil tratamento. Não é novidade a gente ver que os pacientes realmente não respondem tanto ao tratamento antidepressivo, ou mesmo quando a gente tem a combinação, né, com outras terapias, como a psicoterapia, e também o quanto o ECT acaba sendo importante aí, né, tem uma boa taxa de remissão, mas as pessoas se queixam muito, né, dos efeitos colaterais, e em especial também pelas perdas de memória. Então, aqui no consultório, né, eu sei que muitas vezes quando os pacientes têm indicação, eu preciso fazer até sessões com os familiares para explicar, para poder reduzir a ansiedade. Então, de fato, a magnetoconvulsoterapia pode ser muito bacana, né, uma proposta muito adequada, até por conta de ter esse efeito antidepressivo tão importante quanto a ECT, mas com menos efeitos adversos aí, um efeito positivo também na cognição. E aí, nisso, eles colocam, né, que nesse trabalho eles têm 3 objetivos importantes, então: investigar a eficácia antidepressiva da magnetoconvulsoterapia versus a ECT, investigar os impactos cognitivos aí, né, da MCT comparada à ECT, e valores de referência para a prática clínica. Para isso, eles fizeram um protocolo, né, eles registraram no Implaze, que eu acabei descobrindo nesse artigo que tinha o Implaze, que é uma plataforma que a gente registra também, e pelo que eu vi, né, ele tem aqui os parâmetros de acordo com o Prisma, mas me parece que ela é bem rápida, porque no canto direito eu coloquei aqui para vocês verem, o registro foi feito lá no Implaze, que eu abri lá para ver se estava de acordo, né, o artigo com o que eles publicaram, com o que eles tinham colocado lá no protocolo, em 20 de julho. E o artigo foi publicado em 28 de julho, né? Então, eles acabaram realizando aí esse protocolo, basicamente, depois de já terem enviado o artigo, né, para a editora ali, para a revista. Então, isso foi um ponto que eu achei. O ponto bom é que eles, né, são rápidos aí, esses protocolos. Eles utilizaram para poder fazer essa revisão algumas bases como PubMed, Embase, Cochrane, a PsycInfo e a Web of Science, e todos os dados foram revistos aí de 1 de janeiro de 2001 até 31 de 12 de 2020. Então, é um artigo bem recente,
E as palavras-chave que eles usaram foram relacionadas mesmo à questão da depressão com a magnetoconvulsoterapia. Ah, ok, já sei o que você vai fazer. Ô, Eric, seu microfone está aberto. Desculpe. Para a metodologia, eles colocaram alguns critérios de inclusão, pacientes com episódio depressivo, então, né, que foi o que eu falei que no título lá eles colocaram da depressão, mas aqui são pacientes tanto com transtorno bipolar quanto com transtorno depressivo maior, de acordo com o DSM, idades maior do que 18 anos, a medida de intervenção, então, a MST, né, e o controle com ECT, e alguns indicadores clínicos para poder incluir os artigos foram o score total das escalas de depressão e as indicações aí que tinham de dimensões dos testes neuropsicológicos. E aí, de forma secundária, o tempo de reorientação e de recuperação desses pacientes. Para exclusão, artigos que não eram originais ou com textos incompletos, que tinham alto risco de viés, de acordo com a Cochrane. Então, quando eles tinham 4 ou mais itens, né, que pontuavam ali um alto risco, eles escolhiam um artigo, publicações repetidas ou experimentos com animais, revisão de literatura, estudo de caso, enfim, né, métodos de intervenção que estavam pouco claros, ou ainda que tinham diferenças aí de indicadores, né, ou um efeito de amostra que não podia ser combinado ali. Então, foi bem bacana. Para extrair os dados, eles usaram a importação pelo EndNote, e aí algumas informações foram extraídas aqui de forma independente, né? Então, sobre estudo, autor e ano, desenho do estudo e tamanho da amostra, a respeito dos participantes, idade média, duração de doença e indicadores clínicos, e sobre o tratamento, parâmetros aí de ECT e de MST referente até a duração, tá? Então, eles extraíram muito as pontuações de desvio padrão, tamanho de amostra e valor de P aí para analisar também tamanho de efeito. Como indicadores principais, eles usaram a score total da escala de depressão e as pontuações do teste, né, de cada dimensão dos testes neuropsicológicos que eles conseguiram achar ali na revisão, que tem a ver com recordação imediata de palavras, a recordação tardia, memória visoespacial imediata e tardia e fluência verbal. Em questão de análises, né, de indicadores de resultados secundários, foi a questão do tempo de reorientação, que eles usaram aqui a definição de quando o paciente se lembrava corretamente do tempo, né, de 4 de 5 itens: nome, semana, data de nascimento, idade local, e também para recuperação o tempo que ele abria os olhos e conseguia respirar de forma independente. A questão da avaliação dos artigos foi feita por 2 pesquisadores e um pesquisador era inserido ali, né, um terceiro, no caso de dúvidas, né, de falta de concordância. E aí eles usaram, conforme eles colocaram ali, né, na metodologia, o Cochrane Quality Evaluation Scale, para poder observar a questão da aleatoriedade, enfim, né, tudo que eles já acompanham ali, né, o cegamento, como é que vem o estudo, de forma que eles iriam excluir, né, todos os artigos que não tivessem pelo menos 4 indicadores ali que mostravam que ele era pelo menos de qualidade média. Em questão de análise estatística, eles usaram o programa Stata, realizaram, né, os gráficos, os funnel plots que são já previstos para revisão e meta-análise. Então, usaram aqui para tamanho de heterogeneidade tanto tal quanto P, e modelos de intervalos fixos para poder rodar também os dados, né? Indo para o resultado geral, vejam que de 581 artigos, eles vão se basear aqui em 10, né? Então, foram alguns artigos bem, assim, tiveram boas duplicatas aqui, ou artigos, né, que também não tinham a ver, né? Então, 200 aqui, se for ver, tinham 223 artigos não relevantes já no segundo screening aqui, né? Fora do geralzão, já indo para a segunda parte mais específica, né, no início do screening, que é bem importante. E depois eles tinham ainda, né, fizeram um segundo screening a partir do texto inteiro, de 56 estudos, e desses 56 ficaram 10. Então, eles colocaram que o motivo de eles terem excluído tantos artigos assim
foi por conta da falta ou de grupo controle ou da falta de resultados, ou resultados que acabavam não batendo, né, com esse objetivo. Dentre os estudos que eles colocaram aqui, é possível, né, que a gente possa observar aqui que não foram estudos com muitas pessoas, né? Então, a maior parte dos estudos foram por volta de 10 a 20 pessoas. Então, né, no grupo controle, né, no grupo de MST versus o grupo de ECT, então, uma população, assim, né, bem baixa, se a gente for olhar. E em questão também sobre o desfecho, né, que eles vão avaliar, a maior parte dos estudos utilizaram a Hamilton. Quando não utilizaram a Hamilton, eles utilizaram aí os critérios do DSM, sem uma escala em específico. Tem também aqui o tempo, né, da duração da doença, que, enfim, né, acabou sendo similar entre os grupos, mas, enfim, aqui no terceiro estudo tem, no grupo de ECT, uma média de 27 anos de tempo de doença, né, que chama a atenção. Tinha um outro dado também, que aqui eu estou sem óculos, gente, que horror. E tinha outro dado também, sobre as baterias, né, cognitivas, que eu acabei, né, por curiosidade, indo atrás para ver como que eram, né, esses estudos e como é que eram as escalas neuropsicológicas que eles estavam usando. No geral, assim, desses estudos que usaram alguma bateria neuropsicológica, de fato, foram testes muito baseados no teste do RABLT, né, que é um teste de 15 palavras, em que a gente acaba lendo para os pacientes essas palavras e depois a gente acaba vendo, né, o que ele lembra por 5 vezes seguidas e depois de 20 minutos a gente pede para eles falarem o que eles lembram dessa lista que a gente tinha lido anteriormente por 5 vezes e ao final a gente lê uma lista que tinha palavras que continham, né, nessa lista e outras que não, e ele tem que me falar ou falar para o avaliador qual delas batia. Né? Então, basicamente, essas aplicações de memória verbal eram muito baseadas nesse teste do RAVLT. Em alguns testes, eles usaram testes que tinham 12 palavras, outros que tinham mais palavras, mas, enfim, é a mesma lógica. E para a questão da memória visoespacial, sempre aquela questão, né? Mostra um estímulo de figuras e depois também você repete esse estímulo por 2, 3 vezes e depois de 20 minutos, de novo, você pede para o paciente falar o que ele lembra. Sempre à disposição, mas quero saber como eu posso, enfim... Eu gosto de te ver bem, então fico preocupado. Agora é o Ísio. Oi, Ísio. Seu microfone está aberto. Ai, obrigada. E aí, em questão dos outros, também, a mudança também foram estilo FDT, né, para a questão de avaliar aqui a fluência. E só um deles, que foi o estudo 14, aí, que ele usou aquele teste de memória autobiográfica. Os outros acabaram não dando tanta importância. Né? Então, esse teste, o 14, foi o que mais utilizou aqui, deu vazão para isso, né? Para poder interpretar e falar na discussão sobre esses resultados. Aqui tem outras questões, né, sobre os parâmetros de ECT e também de MST, sobre a localização. Enfim, a questão da localização foi um ponto, né, que eu acompanhei muito as discussões lá no grupo, que depois eu acho que até o Eric pode complementar. Mas aqui também eles trazem, né, a questão da localização, como acaba sendo, né, diferente entre um estudo e outro, muitas horas, e também coisas importantes que têm a ver com a frequência. Em questão de resultado, já pulando pelo tempo aqui, desses 10 estudos que foram incluídos, 4 eram aí estudos randomizados, né, e um era crossover e 5 não tinha essa randomização. Quando eles utilizaram aqueles parâmetros da Cochrane para poder avaliar, vejam que interessante, né? A gente pode observar que a maior parte dos estudos tinham esses 3 últimos itens, né, contemplados, mas que tinha a ver com a questão de como eles falavam, né, do viés de atrito, como eles faziam o reporting, né, como eles falavam sobre a forma que eles tinham controlado esses vieses, e é falado de outras questões também. Então, eles acabaram cuidando muito disso, mas uma coisa que faltou muito foi como eles fizeram o secamento dos estudos. E uma coisa legal é que o estudo lá, né, do MST versus ECT, que está sendo realizado, é bem cuidadoso em relação a esse blinding. Então,
acho que vai ser um diferencial perante o que foi visto aqui nesses 10 estudos. Outro problema também foi a parte de alocação, que foi aí muitos, que foi como incerto, né, como se tivesse faltado informações desses artigos para eles poderem julgar a qualidade dessa parte. Então, são estudos bons, né, classificados em qualidade média, que eles incluíram, mas nenhum aqui fechou, né, deu 100% dos dados aqui, deu bingo, que eles estão de qualidade, né, de ser uma alta qualidade. Referente aos parâmetros de ECT e magnetoconvulsoterapia, então eles olharam um pouquinho, né, sobre esses estudos, eles se basearam em 8 estudos que usaram a Hamilton para poder avaliar essa eficácia do tratamento de sintomas. Então, dá um total de 262 pacientes, né, juntando fica importante. E aí eles viram, né, diferenças nesse score da escala antes e depois do tratamento, mas tem uma significância muito importante no tratamento. O que deu a observar aqui foi a heterogeneidade do estudo, e esse estudo aqui do LDIB, né, que é o segundo, quanto ele se divergiu ali. E faz muito sentido, porque quando a gente vai ver aqui ele, nos dados do estudo, ele tem aqui 30 pessoas, né, que fizeram parte do grupo de MST, e tem 15 em cada braço aqui, né, tanto na ECT lateral quanto na bilateral. Então, ele acaba tendo um N muito maior comparado aos outros, né? Não muito maior, mas mais importante aqui comparado aos outros, e aí ele acabou inflando os resultados. Aqui é uma parte, né, que eles fazem análise de sensibilidade que confirma, de fato, que ele acaba inflando os resultados, e aí, revendo esses resultados, confirma-se, né, o quanto a gente tem aqui a questão dos tratamentos, né, da equivalência dos tratamentos. Um outro ponto também, passando sobre o tempo de reorientação e recuperação, que era um foco deles, de fato, né, esses estudos eles se basearam em 3 estudos, então, aqui, né, tanto para tempo de reorientação e 3 para tempo de recuperação. Em ambos, né, dá para se ver que o tempo de reorientação e recuperação foi menor no grupo que faz a magnetoconvulsoterapia. E, por fim, né, aqui eles tiraram, né, a questão aquele estudo que estava inflando um pouco, e em questão de memória, eles combinaram aqui os resultados, né, ficou bem ruim aqui para enxergar, qualquer coisa a gente abre o artigo, mas em relação às medidas também, a magnetoconvulsoterapia, os pacientes que fizeram magneto foram melhores do que o ECT em todas as medidas, né, então, em memória episódica verbal e visual, eles foram tanto imediata quanto de recordação, né, eles foram muito melhores, e em questão de flexibilidade também, influência verbal, né, que tem a ver com flexibilidade cognitiva e memória semântica, os pacientes que fizeram MST tiveram um resultado melhor. Aí aqui também uma coisa que eles fizeram nos adendos, né, que eles não publicaram no estudo, mas que eles cuidaram de fazer, que eu achei bem bacana, foi que eles fizeram análises complementares para poder observar a probabilidade de viés nos estudos, e foi interessante que deu não significativo. Eles fizeram isso para cada um dos resultados também. Enfim, esse é um artigo que acaba, então, trazendo, né, achados aí importantes no sentido da eficácia antidepressiva, né, da MST, comparada ao ECT. Então, essa não diferença na Hamilton, né, entre os grupos de baseline e pós-tratamento foi bem importante para sugerir essa equivalência. A questão do tempo de reorientação e recuperação, que as análises trouxeram, que realmente, né, o grupo de MST tem aí um tempo menor, e os impactos na cognição, que tem a ver aí com esses melhores resultados, né, os pacientes que fazem MST têm um melhor resultado, tanto na questão das memórias, quanto também na fluência, que tem a ver mais com essas funções mais executivas. Alguns pontos, né, para se considerar do estudo, alguns que até os autores colocaram, tem a ver com as questões, né, de mecanismos da magnetoconvulsoterapia, da questão dos procedimentos, então, os anestésicos, né, o quanto eles interferem e o quanto esses estudos foram heterogêneos em relação ao tipo de anestésico. Ao tempo do tratamento, então, os tratamentos variaram de 5 a 24 sessões, e eu acho que isso faz uma boa diferença, né, no resultado.
e a questão de não ter estudos que avaliam, né, esses pacientes depois de um tempo, né, pós-tratamento. Então, como esse que a gente está fazendo, né, que é um estudo que acaba avaliando os pacientes depois de 6 meses. Eu acho que foi um delineamento que, assim, foi muito bem feito, né? Hoje, assim, vendo esse estudo de revisão, eu fico muito feliz de fazer parte do trabalho, assim. Então, aqui eles colocam, né, tanto que os estudos futuros deveriam ter aí uma busca, né, de parâmetros mais ideais de tempo e requisitos de dose, quanto também na questão neuropsicológica, né, que é o que me chama a atenção, quanto a gente tem que olhar para outras dimensões cognitivas que não só a memória, né, para se observar uma visão mais ampla do efeito da magnetoconvulsoterapia e também a gente conseguir avaliar aí a longo prazo os resultados. Para concluir, então, eles colocam, né, que a MST pode ser um tratamento eficaz para depressão, com efeito similar a ECT, que esse estudo traz essa evidência de eficácia, até para a questão, né, a importância da questão cognitiva no tratamento, e sugere aí esses futuros estudos aí, que a gente, por sorte, está incluído, que possa trazer mais dados para a magnetoconvulsoterapia, de forma que ela possa ser vista aí como uma opção, né, de tratamento. Basicamente é isso, gente. O artigo foi apresentado. Legal, Adriana, muito obrigada. Obrigada. Pessoal, desculpa aqui pela o Zoom, eu não estou muito acostumada, então demorei um pouquinho para aceitar as pessoas e tal, mas já estou aprendendo. Alguma pergunta? Não? A gente tem 40 minutos aqui no Zoom, é isso? Então, são até 40 minutos. Eu acho que vai terminar certinho. Tá. Então, o Lucas está dizendo parabéns pela sua apresentação, Adriana, e pediu também para você compartilhar o artigo. Mando sim. Mando lá no grupo do WhatsApp. Isso, legal. Temos mais uma mensagem. O Lucas só agradecer. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Se não, eu queria falar rapidinho sobre os próximos encontros. O professor está mandando palminhas também. A Bia também falou que é muito legal o artigo. Obrigada a você pela apresentação, Adriana. Pessoal, eu fiz um levantamento dos dias que a gente teria JC. Eu só queria tirar uma dúvida com vocês, caso ninguém tenha nenhuma pergunta. O ruim do Zoom é que eu fico um pouco com medo que acabe de repente, assim, mas qualquer coisa a gente continua a conversa lá no grupo. 2 datas eu fiquei em dúvida, se na quarta-feira de cinzas, né, a gente teria grupo, e no dia 13 de abril, que seria a Semana Santa. Na verdade, o feriado mesmo é só na sexta, né? Então, não sei se a gente teria nesses 2 dias. Tamires, só fazendo uma pergunta também sobre isso, eu não sei se a Prefeitura de São Paulo mudou a data do Carnaval. Eu sei Então, sim. que eles passaram, pelo menos as escolas passaram para abril, né? As escolas de samba, enfim, eu não sei o Carnaval de rua, que não sei nem se vai ter, mas parece que vai ser em abril, então eu acho que talvez precisa ver se essa quarta-feira, em março, vai ser dia útil, né, para a gente. Uhum.
Ok. A gente pode ver essas questões, então, depois. O professor está dizendo que a gente tem o Zoom pelo Sim, né? Eu vou conversar com a Bruna, então, daí eu uso... porque acho que vocês preferem... Bom, ainda mais agora que acho que não está dando para gravar mais pelo Meeting, a gente teria que fazer pelo Zoom mesmo. Então, eu vejo isso com ela e a gente passa a manter no Zoom. Sobre esses dias a gente vê depois. Eu fiz uma listinha com as pessoas que não apresentaram, que acabaram não tendo oportunidade de apresentar o ano passado, então acho que a gente poderia começar com essas pessoas. Eu posso tanto sugerir uma data, e aí vocês, caso não possam, entrem em contato um com os outros, ou entrem em contato comigo, eu organizo isso, ou eu deixo a lista e aí vocês preenchem o que vocês prefeririam fazer. A gente começaria por ordem alfabética, com a Darin, Eric, Helena, Lívia, Lucas, Mariana e Matias. Seria seguindo a ordem alfabética, não necessariamente a ordem de apresentação. Fique à vontade. Nem sabia que você tinha. Acho que a gente passa, então, essa discussão para o grupo do WhatsApp mesmo.